Corinthians 3, São Paulo 1, grande vitória do Corinthians, vitória importantíssima aí no Majestoso, que garante os 45 pontos e livra o Corinthians matematicamente do rebaixamento. Claro que as chances eram mínimas, mas é sempre importante, né? Estamos aí na metade para o final de novembro. Em dezembro a gente tem as semifinais da Copa do Brasil, que é o grande objetivo do Corinthians, semifinais contra o Cruzeiro. E a partir de agora o Corinthians pode focar nisso. Claro que, porra, é pouco, né? Por quanto custa esse elenco, pela expectativa gerada, por alguns jogadores aí muito badalados. O Corinthians, a gente esperava esse ano, depois de ser campeão paulista, fazer um campeonato brasileiro muito melhor, né? Em 23, 24, o Corinthians lutou para não cair, mas esse ano, pelo menos, a gente não passou esse sufoco. Nunca saiu ali do meio da tabela, mas o Corinthians não chegou a visitar a zona do rebaixamento, nem nada disso. Foi menos pior do que os 2 anos anteriores. A última vez que o Corinthians ficou no G4, né? Foi em 2022, com o Vitor Pereira. E, enfim, hoje foi um jogo em que o São Paulo, claramente, com muitos desfalques, São Paulo é um time que não vem jogando bem, né? São Paulo é um time com muitos problemas, muito desfalcado hoje. Entrou no primeiro tempo, entrou no jogo para empatar. A realidade é essa: São Paulo foi à Neoquímica Arena para tentar levar um pontinho, jogando com as linhas muito baixas, né? Esperando muito o Corinthians. O Corinthians ficou à vontade para pressionar, teve as melhores chances no primeiro tempo, foi para cima e acabou abrindo o placar num gol de pênalti, um pênalti claríssimo, inclusive, em cima do Breno Bidon, claríssimo, né? Um tranco nas costas ali dentro da área do Ferreirinha, né? Inclusive, bem infantil o jogador do São Paulo de cometer aquele pênalti numa jogada que nem levava tanto perigo. Mas o mais impressionante é que o Daronco, em cima do lance, não deu, né? Foi bem impressionante, teve que ir pro VAR para validar o pênalti. O Yuri Alberto bateu bem, fez 1-0. O Corinthians foi para o intervalo vencendo. E aí o Corinthians volta no segundo tempo dormindo, né? O Corinthians, que tem oscilado na temporada, às vezes, como hoje, oscila dentro do jogo. Não foi uma grande apresentação no primeiro tempo, né? Muito pelo fato do São Paulo estar esperando. O Corinthians meio que foi obrigado, jogando em casa, mais de 40 mil pessoas, o estádio, a Neoquímica Arena pulsando. O Corinthians foi para cima, mas no segundo tempo voltou dormindo. São Paulo foi ficando à vontade. Aí, numa sequência de jogadas, São Paulo tentando levantar a bola na área, bolas cruzadas ali. O São Paulo acabou achando o empate num gol de cabeça, né? O cara subiu, o Tapia subiu sozinho ali entre o Gustavo Henrique e o Tioca, uma falha da zaga. Apesar da zaga, a zaga do Corinthians tem se comportado melhor, né? Uma postura melhor, parece a linha defensiva tá um pouco mais organizada, não é o pior momento na temporada, com certeza, mas ainda falhou nesse gol. São Paulo empatou e parecia que ia se empolgar. O Corinthians estava meio grogue ali, mas o São Paulo, como veio buscando o empate, meio que se acomodou. E aí o Corinthians, aos poucos, foi de novo tomando o controle do jogo. Eu vou colocar aqui na tela do SofaScore as escalações aí e as estatísticas do jogo. Deixa eu abrir aqui as estatísticas. Cadê? Ah. Enfim, o Corinthians, no segundo tempo, o Dorival acabou colocando o Memphis Depay, o Vitinho, né? O André, menino André voltando. E o Memphis Depay e o Vitinho fizeram a diferença, né? Apesar da preguiça de sempre, né? Não são dois jogadores aí que você espera que eles corram muito, né? Que eles deem o sangue, mas a questão técnica acabou fazendo a diferença, né? O Memphis Depay recebe uma bola, a zaga do São Paulo falha, ele recebe a bola, o zagueiro do São Paulo, Sabino, né, vem igual um boi bravo, e aí o Memphis Depay dá uma caneta nele, faz um golaço, faz o 2-1, e aí o Corinthians fica muito mais tranquilo na partida. São Paulo já não consegue mais fazer nada, totalmente entregue nas cordas do São Paulo. E ainda dá tempo do Corinthians fazer mais um gol, uma jogada boa do Vitinho, né? Puxa para a direita, bate no ângulo, a bola pega na trave, volta e o Roberto faz um gol de centroavante, né?
bola vem, ele já mata, bate rápido e faz o terceiro gol, mata o São Paulo. O Corinthians, hoje, o Corinthians, nesse clássico, aí, nesse majestoso, era um time melhor, né? Tem jogadores, como eu falei, como Memphis Depay, o Yuri Alberto, o André Carrijo, que acabou saindo, o Vitinho mesmo, jogadores aí tecnicamente muito melhores do que os do São Paulo. São Paulo não tem uma referência técnica, não tinha ninguém ali para decidir a partida, né? Jogadores muito comuns aí. São Paulo realmente, sinceramente, tem que agradecer aí que está na posição que está e não está numa situação pior, né? Deixa eu ver se eu acho aqui cadê, hein? As estatísticas aqui. Tá aí, o Corinthians teve 45% de posse de bola. São Paulo teve mais posse de bola do que o Corinthians, né? Mas muito atrás, né? Muito cozinhando o jogo, né? Nada muito. Um volume ofensivo não foi tão grande. O Corinthians deu 13 chutes contra 6 do São Paulo, né? São Paulo fez mais faltas. O Corinthians deu menos passes que o São Paulo também. Foi um jogo, não foi um grande jogo, né? Não foi um jogo muito bom, mas o que vale mesmo para o Corinthians são os 3 pontos aí nessa situação. E aqui eu vou colocar a tabela do campeonato. Tá aí o Corinthians nesse momento com 45 pontos, encostou no São Paulo, né? Bragantino, São Paulo e Corinthians empatados ali com 45, bem distantes, né, do Bahia. Aí praticamente esses times vão lutar pela do Grêmio ali para cima, né? O Grêmio tem 43, devem lutar aí pela oitava vaga, né? A gente vai ter um G8, porque Palmeiras e o Flamengo, primeiro e segundo colocados, vão fazer a final da Libertadores, vai abrir mais uma vaga para o Brasil, um G8, e ainda tem a Copa do Brasil, né? Por exemplo, o Fluminense está em sexto. Se o Fluminense, ou até bater na madeira, mas se o Fluminense é campeão brasileiro, aí abriria um G9, né? Então o Corinthians se coloca numa posição aí ou via Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. O Corinthians, até pela queda do São Paulo, o Corinthians tem possibilidade, sim, de chegar à Copa Libertadores, se não ganhando a Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, né? Tem que jogar sério o Corinthians. Próximo jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, no Mineirão, né? No domingo à noite, o horário terrível, né? Um horário realmente bizarro, 8h30 da noite no domingo. Mas enfim, Corinthians e Cruzeiro e Corinthians, né? Uma prévia aí da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver como o Dorival vai armar esse time. Ele, em algumas coletivas, deu a entender que é, ficando numa posição mais confortável ali em termos de pontuação, ele passaria a utilizar mais garotos da base, testar alguns jogadores para ver, para ter mais opções aí nessa reta final, principalmente na Copa do Brasil. Vamos ver, o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians completo, né, com o Roberto, Memphis, Rodrigo Garro, André Carrijo, Hugo Souza no gol, Felipe Longo fez mais uma partida decente, né, vai se mostrando um reserva confiável, né, o Felipe Longo, um goleiro aí com potencial, e que nesse momento parece realmente servir, pelo menos para a reserva do Hugo. Mas o Corinthians, com todos os jogadores à disposição, a gente sabe que o Corinthians consegue montar um 11 forte, um 11 à altura de disputar o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro e com o Fluminense, principalmente. Eu vejo o Vasco da Gama bem atrás dos outros três, mas enfim, Copa, né, futebol. Do outro lado, um clássico carioca, Fluminense e Vasco, pode acontecer de tudo, mas o Corinthians espero que o Corinthians aproveite agora esses jogos para, claro, continuar pontuando, que é importante, mas principalmente fazer essa sintonia fina, ajustar esse time para ele chegar como a gente diz, na ponta dos cascos nas semifinais da Copa do Brasil, que é o grande foco do Corinthians. É óbvio, eu vejo muita gente com isso passando por esse momento turbulento fora de campo, passando não, já passando alguns anos, né? Mas nesse momento falando o pessoal falando em intervenção judicial, né? A questão da SAF, Safiel, muitos debates aí em relação a tudo isso fora de campo, mas e muita gente preocupada com que esse título da Copa do Brasil, um eventual título da Copa do Brasil, faça todo mundo esquecer tudo isso, que é muito curioso. E nada é mais Corinthians, né? Vamos falar a verdade. Nada é mais Corinthians. Tá no meio desse furacão fora de campo.
um time com a dívida estratosférica, tantos problemas, e terminar essa temporada, de repente, com o título paulista em cima do maior rival, do Palmeiras, e campeão da Copa do Brasil seria uma coisa a cara do Corinthians, né? Mas eu acho que independe de qualquer coisa, óbvio, tá todo mundo torcendo, a gente quer ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil e quer também ver o Corinthians organizado fora de campo, administrado da forma que merece, né? Uma das maiores instituições esportivas do mundo, né? E que é gerida aí de forma tão amadora por pessoas tão desqualificadas que se aproveitam, que mamam nessa teta enorme que é o Corinthians, né? Muita gente ficando rica às custas do clube, pelo menos desde a década de 60, aí, desde da administração do Vadielu, que é a mesma turma, né? Seus filhos, seus familiares ali dominam o Parque São Jorge e tratam o Corinthians como se fosse um clube de esquina, né? Os caras ficaram muito pequenos para o tamanho que o Corinthians tem, essa que é a verdade. Está na hora de uma gestão profissional. Eu, particularmente, sou a favor, muito a favor desse projeto da Safiel. Acho que é a melhor, se não for a única opção nesse momento, né? Tem pessoas que falam, mas poderia isso, poderia aquilo, mas cadê? Não tem, né? Não tem outro projeto aí que possa rivalizar com o projeto da Safiel. Espero que vá para frente. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso em outra oportunidade. O importante hoje é que o Corinthians venceu um rival, venceu o São Paulo. Importante, 45 pontos, e agora é ajustar esse time para a Copa do Brasil, beleza? Tamo junto aí e vai Corinthians!